Como eu disse, estão acostumados a ver o Wagner Francisco pregar. Hoje vocês vão ver o Sérgio Francisco pregar, que é meu primo, tá? O pai dele, que não está mais no nosso meio hoje, Tudito, né? Já partiu do Senhor, é irmão do meu pai, está ali, né? Então, meu pai e minha mãe hoje aí. E o Sérgio é um primo coração que hoje, agradecendo, está conosco aqui. Eu creio que ele vai ser um canal de bênção, companheiro da família dele, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. É a primeira vez que ele está conosco aqui, mas ele já vem outras vezes aqui em Potuduva. O César, a Lourdinha, ele sempre está com eles ali na igreja presbiteriana. E temos a satisfação hoje de ouvir a palavra do Senhor, amém, irmãos? Tá? Tudo isso aqui, eu creio que nós estamos fazendo, o nome do Senhor é louvado, mas também cria um desejo de quem está em casa lá, o pessoal de São Carlos, que mandou mensagem para mim hoje, Mineiros do TT, de Jaú, né? Não pode estar aqui na correria, mas eu também quero que você crie um desejo de viver esse propósito da família na sua vida, tá? Porque é sagrado em nome de Jesus, amém? Vamos receber o Sérgio. Nós vamos quebrar as formalidades aqui hoje, tá bom, gente? Tudo de gratidão. Maria Linda é pastora, todo mundo tem cargo, mas hoje vamos quebrar as formalidades, tá bom? Vamos todo mundo se tratar aqui hoje na vontade, né? E importante a gente louvar a Deus e ter comunhão, até porque minha família tem bastante aqui, eles me conhecem por Vaguinho, né? Então. Já não é Vaguinho, né? Não, agora tá gordo, né, pastor? Era 60, aqui tá com 100, agora não, emagreci 10 quilos, 95 quilos. Mas vamos aplaudir a Jesus pela vida do Sérgio. Boa noite a todos, queria saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, com muito prazer, fiquei muito feliz quando o Vaguinho me ligou, mandou uma mensagem falando sobre o propósito da gente estar aqui hoje, dando graças a Deus. Falou sobre o aniversário dele, mas ele fez um comentário, na verdade precisamos dar graças pelo propósito de Deus na vida dele, e dentro do propósito de Deus está essa igreja. E quando eu aceitei o convite, fiquei pensando o que falar num culto de ação de graças, né? Pensando no aniversário do pastor Wagner. É claro que aí nós temos que falar da igreja, temos que falar para a igreja, porque quando você fala de igreja, você está falando os propósitos de Deus, você está falando da família, você está falando dos amigos, você está falando da vida do pastor. Então, quando se fala para a igreja, nós estamos dando graças a Deus, porque são 20 anos, né? 20 anos. E eu gostaria de convidar a todos que um texto bem conhecido, está lá em João, Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 13, podemos a leitura do versículo 1 até o versículo 15. É um texto muito conhecido, e como eu disse para os irmãos, eu gostaria de falar isso para a igreja, da igreja, mas você pode extrapolar essa ideia para a família, porque famílias estruturadas, igreja estruturada, igreja atuante, famílias estruturadas. Veja que é uma coisa só. Meu Deus. Vamos, então, eu só vou pedir perdão para os irmãos, porque eu estava vendo, acho que as nossas versões são muito diferentes, né? Eu acho que é Almeida corrigida, né? Está bem misturado, né? A minha é a Almeida Revista é atualizada, talvez. Então eu vou fazer a leitura, os irmãos vão acompanhando. Quem for a mesma versão, quiser fazer a leitura junto, fique à vontade. Tá bom? João 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Que Deus, que sabe de todas as coisas, conhece o que cada irmão tem no coração, que Ele esteja abençoando a palavra dEle e tudo aquilo que for dito nesse público chegue ao coração da igreja para a edificação de cada irmão aqui presente, a minha edificação, a edificação de cada um, e para a glória do nome de Deus. Que Deus esteja abençoando. Meus irmãos, como falei para os irmãos, eu pensei na questão da igreja. E aí é interessante que, se você pegar lá em Mateus 16, versículo 18, Jesus fala que contra a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão. Mas é interessante, não é uma igreja qualquer, é a igreja de Cristo. Agora, quando Jesus fala isso, ele não está falando: olha, eu fundei essa igreja, então por isso ela é minha. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: essa igreja é minha porque ela segue os propósitos que eu dei, ela cumpre a missão que eu coloquei para ela. É por isso que a igreja é de Cristo. Não é porque ela leva o nome, não é porque ela vem de uma linha histórica protestante. Não. Uma igreja é de Cristo quando ela se coloca a fazer aquilo que Cristo colocou para que ela fizesse. Uma igreja é de Cristo a partir do momento que ela é canal de bênção e de graça na vida das pessoas. Aí é a igreja de Cristo. Meus irmãos, tem um escritor chamado C.S. Lewis. Na década de 40, ele escreveu um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um conto, é um livro muito interessante. Ele é um pouco cômico. Ele fala o seguinte, um resumo bem simples. É um demônio adulto e ele tem um sobrinho que é um aprendiz. E esse aprendiz é como se fosse um adolescente cheio de energia. Então esse demônio aprendiz, ele chega para o demônio adulto e fala assim: como que faremos para destruir a igreja? E esse demônio adolescente, ele começa a ter um monte de ideia. Não, eu vou colocar bomba aqui, eu vou destruir, eu vou matar aquelas pessoas, eu vou fazer isso e tal. E o demônio adulto, mais astuto, fala: não, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa destruir, você não precisa explodir, você não precisa matar ninguém. É só você desviar. Desvia a visão da igreja. Você desvia a igreja da visão de Cristo. Você desvia a igreja do Evangelho. Ela pode existir, mas a partir do momento que ela aceita Jesus e mais alguma coisa, Jesus e alguma outra alternativa, a partir do momento que ela se desvia de Cristo, ela deixa de ser igreja de Cristo. Não precisa explodir,
Meus irmãos, como que uma igreja, então, ela resiste? Então veja o seguinte, que esse texto que eu fiz a leitura, eu queria dar uma visão para a igreja sobre esse texto, dizendo o seguinte, que quando Jesus chama os seus e lava os pés dos discípulos, ele não está inventando uma moda para que a gente replicasse em toda quinta-feira da semana da Paixão, né? Na Semana Santa, porque tradicionalmente na quinta-feira se faz lá, né? Principalmente a Igreja Católica Romana, lava os pés, e em algumas evangélicas também. Não tem nada de errado nisso, mas não foi para isso que Jesus fez esse gesto. Ele, se está aqui, é porque ele vem com uma mensagem, e é exatamente essa mensagem que eu quero trazer para os irmãos: as lições de Cristo nesse ato, no lava-pés. Qual é o contexto dessa passagem, meus irmãos, que a gente fez a leitura? Primeiro, como eu já falei, esse acontecimento que se dá na semana em que Jesus é crucificado. Antes dele ser preso, ele faz uma ceia, ele vai ceiar com os discípulos, e ele toma essa atitude. Eles chegam ali numa casa onde eles iriam fazer a última ceia juntos, e Jesus toma essa atitude. Ele tira a parte de cima de suas vestes, pega uma toalha, amarra na cintura e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Vamos só entender uma coisa: lavar os pés das pessoas era costume na época, tá? Jesus não inventou isso, viu? Jesus não inventou. Isso fazia parte da cultura daquela época. Por quê? Porque era uma questão do meio ambiente, um ambiente hostil. Você não tinha estradas pavimentadas, você não tinha nada disso. A pavimentação que existia era de pedras. E muito pó, não existia chuva, né? Chuva escassa. Então o que as pessoas faziam? Elas andavam de sandália, e a partir do momento que elas saíam da casa, iam da casa de uma pessoa para outra, ela podia ter tomado banho, mas saindo de casa até chegar na casa do amigo, chegava com os pés sujos, né? Sandália, dando banho. Então era um costume. A pessoa que recebia na casa, o anfitrião, o que ele fazia? Ele pedia para os servos lavarem os pés daqueles que estavam chegando. Então olha que interessante. Quem lavava os pés, é esse o detalhe que nós temos que nos atentar no texto. Lavar os pés era uma forma de receber a pessoa, e um ato de higiene, e também é uma forma de recepção calorosa com as pessoas. Mas quem fazia não era o dono da casa. Um mestre jamais faria isso, porque aquilo era a função dos empregados, dos servos da casa. E é essa a diferença que Jesus coloca. Ele, sendo o mestre, ele vai e lava os pés. Ele se coloca numa posição de servo, como se fosse ele, sendo o mestre, sendo superior entre todos, ele se coloca na posição do menor entre eles, para lavar os pés dos discípulos. E o detalhe, os pés estavam sujos mesmo. Só para uma informação histórica, eles não tinham mesa, viu? Não existia mesa. Os judeus, eles não comiam em mesa. Eles, sabe, como se fosse piquenique? Eles faziam mais ou menos assim. Eles colocavam, estendiam-se no chão, colocavam almofadas e eles se deitavam em torno ali daquela região. Então, eles ficavam muito próximos uns dos outros. Por isso que a Bíblia fala que João se reclinou no peito assim, de Jesus, porque eles ficavam muito próximos um do outro. E é claro, imagine ali ser muito perto um do outro, todo mundo encostado na comida e o seu amiguinho com o pé sujo encostando ali, né? Então, é essa prática. E veja o seguinte, que o que nós temos que nos atentar aí é essa atitude de Jesus. E se passa então todo esse texto, né? Ele chega para Pedro fala, vamos lavar os pés. Pedro fala, não, Senhor, se for lavar os pés, eu não quero. Ele fala, não, se você não for lavar os pés, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele pede para lavar o corpo inteiro. Pedro impulsivo, né? Não lava só os pés, lava o corpo inteiro. Jesus fala, não, quem já tomou banho, não precisa lavar de novo, só os pés basta. E no finalzinho do texto Jesus fala, o que eu fiz, faça também. Então, em cima dessa situação, são os 3 pontos da mensagem. O primeiro deles, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Primeiro, então, esse é o primeiro ponto desse texto que tem que a igreja estar atenta.
porque faz parte da missão dela, faz parte dos propósitos. O primeiro, humildade, ele faz parte do Evangelho de Cristo. Ser humilde faz parte do Evangelho de Cristo, está implícito em Cristo, o Evangelho. Veja que Jesus, sendo o mestre, ele se coloca como o servo. E lá no versículo 14, se os irmãos quiserem abrir, o que ele fala? Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, o que ele fala? Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, ele dá o exemplo e ele coloca uma ordenança, na verdade. Eu estou fazendo, façam o mesmo. Meus irmãos, isso é o que deve refletir na prática da igreja. A igreja, ela tem que agir com humildade aonde ela está. Paulo fala em Filipenses que nós não devemos fazer nada por partidarismo, nem por vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Então, o que é a igreja? O que a igreja não pode perder de vista? Qual é o papel dela? A Bíblia fala que a igreja, que nós como cristãos, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui. E como embaixadores, o que nós temos que fazer? Agora, meus irmãos, entenda bem. O que é um embaixador? É alguém que representa um outro lugar em um determinado país. Não é isso? O que esse embaixador? Imagine que ninguém aqui fosse brasileiro e estivéssemos representando países de fora aqui. Qual seria a nossa atitude aqui para com as pessoas que moram aqui? Seria uma atitude de hostilidade? Seria uma atitude de agressão? Seria uma atitude de violência? Seria uma atitude de julgamento? Não, né? O que seria? Seria tudo o contrário. Seria uma atitude de amor, uma atitude de compreensão, uma atitude de se pregar a justiça. E é esse o papel da igreja diante de uma sociedade. Se somos embaixadores aqui, nós temos que representar aquele que nos enviou. E é esse o propósito da igreja. E é esse o propósito que a igreja não pode perder de vista. Qual é a função dela na sociedade? Em Mateus 5,16, Jesus fala assim, e ele está falando para os seus discípulos: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, para que aqueles que não acreditam em Deus, vendo as suas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Veja, aí vem a questão: como a igreja se porta, por exemplo, fora dos muros dela, fora dessas quatro paredes. Nós não podemos perder essa visão, meus irmãos, de que a igreja, ela é colocada, ela é um presente de Deus para o mundo. E entenda bem, nesse mesmo texto de Mateus, um pouco antes, a gente leu o versículo 16, o versículo 13, Jesus fala para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Ele está falando isso para a igreja, ele está falando isso para os seus filhos, aqueles que representam Deus na sociedade. E só para, ele continua, sal da terra, luz do mundo, mas eu só queria me prender a esse ponto, sal da terra. Meus irmãos, hoje o sal ele tem uma função, né? Deixar a gente com pressão alta, né? Porque essa é a função principal que a gente usa o sal. Mas na época de Jesus, o sal ele tinha uma função que era muito maior que essa. Muito maior que essa. Hoje, como faz, a gente chama de carne seca, né? Charque, veja que é a mesma ideia. Por que se faz carne seca? Né? Por onde surgiu isso? Para conservar a carne, né? Não era isso? As pessoas precisavam viajar, precisavam levar a carne, né, de um ponto para outro, não tinha geladeira. O que eles faziam? Eles salgavam a carne, desidratavam com o sal, para poder transportar, e aquela carne não dava muito tempo. Os soldados romanos faziam isso, eles já faziam carne seca naquela época, porque era assim que eles transportavam a carne nas guerras, que ficavam anos fora. E o sal ele era tão valoroso que parte do salário, olha só,
Parte do soldo dos soldados romanos era feita em sal, em porções de sal. Daí vem, eles recebiam parte do pagamento em sal, daí que vem o salário. Para ver como era importante o sal. O sal servia para não deixar a comida apodrecer, não deixar a carne apodrecer. Quando Jesus fala para a sua igreja, vocês são o sal da terra, sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo colocar naquele contexto que eles tinham na época. A igreja ela foi colocada por Deus na sociedade para que a sociedade não apodreça. Meu Deus. Para que a sociedade não apodreça, para que as famílias não apodreçam. Não é função da igreja separar joio e trigo, porque isso quem vai fazer é Deus. Qual é a nossa função? Como diz Paulo. Meus irmãos, se vocês olharem lá, 2 Coríntios 5,17, um texto muito conhecido, Paulo fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E olha que interessante o versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e olha que maravilhoso, isso é para a igreja, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso Deus deu para a igreja, o ministério da reconciliação. A igreja foi colocada por Deus no mundo para que os homens que não conhecem reconciliem com Ele, assim como Deus fez conosco. Porque se estamos aqui buscando mais da palavra, buscando mais de Deus, é porque Ele nos reconciliou, dando a vida do seu Filho para morrer em nosso lugar. Foi Ele que fez isso. E Ele convida a igreja: faça o mesmo, leve essa reconciliação aos outros, aqueles que não o conhecem. Meus irmãos, então o papel da igreja na sociedade é ser o sal da terra, é levar a reconciliação, e isso a igreja não pode perder de vista. E é isso a igreja não pode perder de vista. Se você pegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, finalzinho, veja que a palavra fala que iam-se, à medida que eles iam vivendo, iam em comunhão, as pessoas iam se convertendo e se juntando aos apóstolos. E os apóstolos contavam com a simpatia de todo o povo. Olha que interessante. Sabe o que é simpatia? Simpatia é quando você olha para o outro e você enxerga nele você. Então era isso que as pessoas enxergavam lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eles olhavam para a comunhão dos crentes e olhavam e falavam: puxa vida, eu quero ser assim. É isso, essa vida que eu quero. E é isso que a igreja não pode perder. É isso que as nossas famílias não podem perder. O culto de graças a Deus é a gente relembrar aquilo que a igreja deve fazer. Então esse é o primeiro ponto que eu queria tirar desse texto. Jesus, ele se coloca como servo e pede para cada um de nós fazermos o mesmo, colocarmos uma posição de humildade diante dos outros. O primeiro papel da igreja. O segundo ponto e a segunda lição que eu gostaria de tirar desse texto para nós é que o cuidado com o outro é uma ordenança. Cuidar um dos outros, isso é uma ordenança que está aqui nesse texto. Dá uma olhadinha lá no versículo 9 e no versículo 10. Então Pedro, veja, Jesus vai lavar os pés de Pedro, né? E daí ele fala que não, né? Daí Jesus fala: eu tenho que lavar os seus pés, senão você não tem parte comigo. No versículo 9: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Meus irmãos, vamos só entender o contexto desse trechinho. Eles tinham, os judeus, eles tinham como
cultura e como parte da religião, a purificação através da água. Então, você se banhar, na verdade, tinha um sentido maior do que simplesmente tomar banho. Na verdade, podia fazer parte de rituais religiosos. Então, se purificar era muito mais do que simplesmente se lavar. Tinha uma conotação espiritual. Quando Jesus está lavando os pés, você pode pensar ali que ele estava falando de uma purificação de uma parte do corpo. Agora, olha que interessante. Pedro fala para ele assim: não, Senhor, lava o corpo inteiro. Jesus fala: não. Você já tomou banho, você já está limpo. Vamos pensar na questão espiritual. A salvação, meus irmãos, o ir para o céu, ser justificados, isso aí é Deus. É Deus. Nós não temos o que fazer. Isso aí é obra de Deus. Isso aí está em Cristo. Em Cristo Ele nos reconciliou e é através da morte e ressurreição de Cristo que somos justificados, e a partir de quem Ele escolheu vai para o céu. Isso aí é obra de Deus. Só que é o seguinte, meus irmãos, por isso que nós falamos que nós somos salvos, né? Somos santos. O que é ser santo? Não no sentido como a Igreja Católica Romana coloca. Santo significa separado por Deus. Meus irmãos, somos salvos porque nós temos o nosso Salvador em Cristo Jesus. Mas aí eu pergunto para os irmãos: o fato de sermos salvos, o fato de termos a promessa de que nós vamos para o céu, estaremos com o nosso Salvador, isso nos torna assim isentos do pecado? Não. E um detalhe, a gente peca de vez em quando, só assim, uma vez a cada 20 anos. Seria isso? Né? Não é possível. É lógico que, quem é de Cristo não vive na prática do pecado. Mas isso não quer dizer que nós pecamos. Nós pecamos sim. E às vezes mais de uma vez por dia. E aí vem essa questão. Quando Jesus ele chega para os seus discípulos e ele lava os pés dos discípulos e fala: você não precisa tomar banho inteiro, mas lavar os pés. E ele vira para os outros e fala: olha, façam a mesma coisa. Significa o seguinte: a salvação vocês não podem, porque vocês já têm. Porque isso quem fez na cruz foi eu. Não precisa tomar banho de novo. Mas é o seguinte: vocês sujam os pés. À medida que vocês estão andando, vocês vão sujando os pés. Para ir da casa de um na casa do outro, para sair a sua caminhada da vida, você suja os seus pés. Qual é a função da igreja? Ajudar um lavar o pé do outro. Não apontar o dedo na cara, não escorraçar, porque veja, o Evangelho é um Evangelho de reconciliação, não de exclusão, não de expulsão. Então Jesus fala: você que é salvo e tem o seu irmão que suja o pé, então sabe o que você faz? Lava o pezinho dele. E ele lava o seu. E é assim que as igrejas continuam vivas dentro do propósito do Senhor, para aquilo que elas foram criadas. Quando você tem uma comunidade que não escracha o pecado do outro, e sim cura. Quando a igreja é um meio de graça, e um meio, todos os irmãos conhecem a música "Faze-me um vaso de bênção, Senhor". É interessante que esse termo é usado 2 vezes na Bíblia. Uma vez, quando fala de vaso do oleiro, ele está falando do vaso de barro. Mas quando ele fala que você tem um vaso de bênção, ele está falando de outra coisa. Ele está falando de vaso no sentido, sabe vaso sanguíneo? O vaso sanguíneo não é de barro, ele está no nosso corpo, mas ele serve para quê? Para que serve o vaso sanguíneo? Para que o sangue circule, não é isso? Ser um vaso de bênção significa você ser um canal de bênção,
onde a bênção passa por você para chegar no outro. E é assim que a igreja cumpre os propósitos de Deus. E é assim que fica preocupado lá, aquele demônio que eu falei lá no comecinho, né, do livro, que isso é um conto, né? Fala, puxa vida, não precisa destruir a igreja, é só que vai ser o propósito dela. Quando ela deixa de ser um meio de graça para a sociedade e para aqueles que estão inseridos nela. Quando o trabalho da igreja começa a virar um jugo pesado, nós precisamos refletir. Porque Jesus fala que o fardo dele é leve. E ele chama os seus filhos, ele chama a sua igreja. Assim como eu lavo o pezinho de você, assim como você senta e pede perdão, eu lavo os seus pés, você faça a mesma coisa com ele. Ah, mas eu preciso pegar uma bacia de água ali? Não. O que você precisa é aconselhar, né? Deixar que ele chore no seu ombro, apoiar nos momentos em que ele cai. E é assim que nós... Meus irmãos, tem uma palavrinha chamada exorto. Estão vendo? Exortação. Uma vez eu vi uma historinha, eu não posso comprovar, não tem como comprovar essa história, né? Eu procurei na internet e não achei. Mas foi uma pessoa muito velha que me contou, um presbítero bem, e ele falava o seguinte, que ele morava numa fazenda, e então quando ele ia fazer a cerca, então tinha os morões, para colocar a cerca, os mais grossos ali, para prender o arame farpado. E aí ele falava o seguinte, que nessas toras mais robustas, que eram os morões que iam segurar a cerca, a gente colocava umas travessas 45 graus. Por quê? Porque quem ia resistir segurando a cerca? Era o morão, né? Que era a peça mais robusta. Só que, para que ele não caísse, se colocava aquelas estacas a 45 graus, como se fosse uma mão francesa nos pés dele. E ele fala que lá na fazenda que ele morava, essas viguatinhas que ficavam a 45 graus, dando sustentabilidade ao morão, era chamada de exorto. Aí ele fala, eu não entendi o porquê, mas depois que eu me converti, eu falei, puxa vida, então exortar a pessoa não é destruir a pessoa. Não é destruir. É você pensar quando alguém está passando por uma situação difícil, que ele não consegue, que ele tem que passar, porque o problema dele é ele que tem que resolver, e é ele que tem que suportar. O que você faz? Ajude a sustentar. O morão sozinho, ele entortaria, mas ele foi feito para resistir à tensão da cerca. Sozinho ele não consegue, então se colocavam os exortos. Aí você exorta o irmão, não para destruí-lo, mas para apoiá-lo, para fazer com que ele consiga resistir àquilo que sozinho ele não conseguiria. E isso vale para a igreja, isso vale para as famílias, porque é dessa maneira que as famílias se mantêm em pé. Cuidado com o outro, isso é uma ordenança. E para a gente concluir a mensagem, o último ponto tem a ver com o versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, veja, a igreja, né, humildade faz parte do Evangelho, e isso tem a ver com a atitude da igreja para com a sociedade, para com todos. Cuidado com o outro é uma ordenança. Isso tem a ver com sua atitude com o outro, dentro da igreja, dentro da família. Mas aqui nesse versículo nós estamos falando de algo íntimo. Porque o cristão, aquele que está em Cristo, ele tem que se arrepender e de fato optar por estar com Cristo. Tem que ter essa opção. Isso é imprescindível. Não tem como cada um de nós escapar disso. Veja que Pedro, à medida que Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, eu vou lavar os seus pés. Ele fala, não, Senhor,
senhor não vai fazer isso. Fala, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Meus irmãos, todos nós temos que nos submeter a sermos lavados por Deus. Veja que em João, capítulo 16, versículo 8, quando Jesus fala acerca do Espírito, e ele fala o seguinte, que quando ele iria enviar o Espírito à sua igreja, ele iria enviar o Espírito com uma missão definida, que era fazer com que todos pudessem relembrar as palavras que ele havia dito. Ele diz o seguinte, quando ele vier, que é o Espírito, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Somos salvos em Cristo, nós temos o Espírito Santo que age em nossa vida, então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, graças a Deus, porque a palavra diz que Deus repreende aqueles que Ele ama. Então, quando Deus toca no seu coração que você está no caminho errado, meu irmão, se submeta a ser lavado por Deus. Se submeta. E é assim que você estará firme como igreja. Meu irmão, se na família precisa ser lavada por Cristo, se submeta. Submeta com humildade. 1 João 3,6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conhece. Mas no mesmo texto de João ele fala: filhinhos, não vamos pecar, mas se pecarmos, nós sabemos que nós temos um advogado. Meus irmãos, esses são os 3 pontos que eu queria ter trazido aqui. Uma reflexão rápida, uma reflexão simples acerca de um texto conhecido. Como que nós podemos fortalecer a nossa igreja? Como que nós podemos não deixar a nossa igreja morrer? Como nós podemos deixar a nossa família fortalecida? Agindo com humildade, né? E sabendo que a humildade ela faz parte do Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da reconciliação. Que o cuidado de um para com o outro, dentro da igreja, dentro da família, é uma ordenança de Deus. É uma ordenança de Jesus para nós que somos seus filhos. E que o crente ele tem que buscar arrependimento, ele tem que buscar o perdão dos seus pecados e mais, ele tem que buscar o crescimento no Senhor, através de oração, através da busca de Deus na sua palavra. É assim que as igrejas, as famílias continuarão firmes, fortalecidas. Só uma última coisinha, queria convidar os irmãos a abrir 2 Pedro 3, 17 e 18. São os 2 últimos versículos dessa carta de Pedro. De Deus. Aleluia. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, também agora, como em vida eterna. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, em primeiro lugar, por tudo aquilo que o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos teus inimigos, Pai. Um Deus que nos resgatou da morte espiritual e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, Pai. Queremos te agradecer por tão grande salvação, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, porque se estamos aqui tendo este momento de agradecimento, esse momento de estudo bíblico, esse momento de que o Senhor nos amou e teve misericórdia, Pai, e nos trouxe a esse momento, nos trouxe a essa vida, Pai. Queremos te agradecer porque tudo de bom procede de ti, Pai. E em nome de Jesus nós queremos entregar nossas vidas, queremos entregar essa igreja, Pai. Queremos te entregar a vida do pastor Wagner nas tuas mãos, Pai. Assim como o Senhor abençoou a vida dele até agora, assim como o Senhor abençoou essa igreja até agora, Senhor, continue por muito mais anos, Senhor. Multiplique, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida dessa igreja, que ela se edifique cada dia mais e mais, Senhor, e que de fato, Senhor, o seu nome seja glorificado pela vida do pastor Wagner, sua família e dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, que teu Santo Espírito a abençoe e a tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Santo Deus.
aplaudir Jesus um pouquinho, irmãos, vai? Eu agradeço a Deus por estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, pela paz, pela presença do Senhor, mas normalmente as famílias, eu acho que não deve ser diferente muito da família que você conhece. Normalmente tio, primo, você vê muito em velório, sim ou não? No velório você encontra o primo que faz tempo que você não vê, o tio, a tia. Mas eu agradeço a Deus que nós estamos nos vendo num culto nessa noite, em nome de Jesus, amém, irmãos? Isso é transformador. Você que deseja isso para a sua família também, busque isso. Ore isso, busque, porque Deus vai fazer na sua casa também, no nome de Jesus. Você recebe isso, irmãos? Deus vai fazer na tua casa também, no nome de Jesus. Louvo muito a Deus por esse momento, os amigos que aqui estão, o Flor, estou vendo a Adalberto aqui também, está atrás, abençoe outros também, Deus abençoe amigos, irmãos e amigos que a gente, outro Lua colocou na minha vida, participam comigo da Associação de Moradores, do rádio, são amigos, outros, uns como César e a Lorninha iam estar aqui no Boto em Compromisso, e outros também. Estou falando, e a igreja, irmãos, que Deus tem, graças a Deus, a gente está aqui para servir, como foi ministrada a palavra de Deus essa noite, né? Nós estamos aqui para cumprir um propósito, para ser não simplesmente uma igreja de 4 paredes, mas ser uma igreja relevante, né? Que faça a vontade de Deus, que possa, em nome de Jesus, ser uma carta viva de Cristo para não só esse distrito, mas para essa cidade, né? A gente hoje dá cobertura numa igreja lá em São Carlos, nós temos irmãos de Jaú, muita gente de Jaú que vem aqui, mineiros do Tietê, e eles estão na live, domingo, dia dos pais, o pessoal vai estar aqui também, e a gente louva muito ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, né? Mas eu não posso deixar de homenagear uma pessoa que sem ela acho que eu não chegava até aqui não, que é minha esposa. Vem aqui, pastora Vanessa. É brabo, irmão. Estou brincando. Mas eu queria que todos que aqui estão, meu pai, minha mãe, meus irmãos, está aqui o Ricardo, meu irmão, está a Vânia, minha irmã, está a Jaqueline, está o meu cunhado Jonatas. Come que dá medo, Jonatas, não leva o Jonatas no churrasco. O Claudemir está trabalhando, mas o Claudemir já ligou para mim hoje, já mandou mensagem, já fez vídeo. Vai chorando aquele negão, né, irmãos? Porque ele faz os outros chorar também, né? Em termos de família, eu louvo muito a Deus que nós estamos podendo viver aqui 3 gerações, né? A geração do meu pai e da minha mãe, né? A geração minha, do Sérgio, da Maria Lita, somos todos primos, né? E também os nossos filhos, né? Do Sérgio, os meus filhos, os filhos dos primos aqui, poder se conhecer, né? E estar junto também. Isso é tremendo, ser de 3 gerações. Mas eu queria que na pessoa da pastora Vanessa, ela já está com o microfone na mão, e eu queria acabar o culto agora, você se sentisse o aniversário é meu. Mas o Evangelho nos propõe que é melhor a gente dar do que a gente receber. Amém, irmãos? E eu queria dar o meu pedido de gratidão a cada um de vocês, por você estar aqui nesse momento. O pessoal que saiu de Jaú veio para cá, para que você cultive o Evangelho de Cristo, irmãos. A melhor coisa que nós possamos levar do encontro como esse é a semente do Evangelho para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa casa. Que ela provoque em você um desejo imenso de viver na presença de Deus. Como disse muito bem o Sérgio aqui, o único meio de salvação é a presença de Cristo. O céu, o que é o céu? O céu é para quem quer viver na presença de Cristo, é uma consequência. Você está na presença de Cristo aqui, pela misericórdia de Deus, automaticamente você vai para o céu, que é a presença de Cristo, né? Que você possa ter esse desejo, essa vontade de viver, né? Porque na pessoa da minha esposa, que é a minha companheira, ela sofre o que eu sofro, as minhas dores. O ministério é uma tarefa muito difícil, tem dia que a gente está cansado. Eu estou fazendo 47 anos hoje, eu acredito que eu sou novo de idade, mas a minha idade do registro não é a minha idade de corpo, de cabeça. Acho que eu devo ter uns 60 anos, mais ou menos.
cansaço um pouco, né, de muitos anos, aí tudo para. Hoje eu cheguei aqui na igreja às 3 horas da manhã, né? Isso não é cansativo para mim, porque a presença do Senhor me renova no nome de Jesus. É o que eu gosto de fazer, eu amo fazer. Se Jesus me levasse amanhã, irmãos, eu sairia daqui feliz e realizado, tranquilo, porque eu consegui viver essa presença intensamente. Eu procuro viver intensamente. Mas hoje, nesta noite, na vida da minha esposa, que é minha companheira, é a que suporta os dias que eu não estou bom, os dias que eu estou mal-humorado, né? É ela e os meus filhos. Não são poucos, tá? Ela me tirou fora aqui, né? Não sou mesmo, porque... Mas conta aí, a gente tá muito sério, né? Não é fácil. Você veja bem, uma tal Flor aqui que não está no rádio, né, Flor? Problema. O Florentino, quando ele liga para mim, eu tenho até medo, irmãos. Para conversar com o prefeito, com o promotor, com o delegado, só uma coisa ruim, né, Paulo Sérgio? Ele fala que precisa conversar, é só problema, né? Mas a gente gosta de fazer o bem, porque Jesus fez o bem para nós. Nós vemos, como disse aqui, foi para cuidar de pessoas, ter o cuidado. Para que nós estamos fazendo aqui, né? Porque nós trabalhamos tanto para construir isso aqui, só para fazer uma reunião uma vez por semana, cada um para sua casa, não. Se isso aqui não se transformar em um modelo de vida que agrada a Deus, nós falhamos e erramos. Só tem sentido se aquilo que é pregado, louvado, ensinado aqui se transforma num modelo, numa estrutura para você aplicar no ambiente no qual você vive e reside. Amém, irmãos? No nome de Jesus, né? E na pessoa dela eu agradeço a Deus, irmãos que não puderam estar aqui, pessoal que passou por aqui hoje, pessoal de longe que vai vir no domingo, a distância impede de estar aqui frequentemente, mas na vida da pastora Vanessa, nessa companheira minha aqui já de muito tempo, que eu agradeço muito a vocês. Agradeço a família, Maria Lídia, que é aqui, toda a sua casa, o Sérgio, sua família, Tia Fátima, guerreira, batalhadora, né? Tia Alzira, Renata que está ali, né? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Grandemente, meu irmão Ricardo, a Márcia. Ricardo, além de ser meu irmão, é meu amigo, viu? Deus tem abençoado muito nossa casa. Nós não somos simplesmente, nós somos amigos. Meus cunhados, normalmente cunhado eu não gosto de cunhado, não é verdade? Mas eles me suportam, porque eu sou meu cunhado, sou pastor deles também, né, Jonas? Só que um é palmeirense e outro é São Paulino. Olha que tristeza, irmão. Né? Não é fácil, não, né? Eu não especifiquei isso na oração. Enfim, Deus deu um São Paulino e um palmeirense, né? Mas é brincadeira, tá? Agora o que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem nos abençoado, né? Os meus tios, os primos que aqui estão, todos, que Deus abençoe a igreja de Jesus. O irmão Dinei, que estava aqui com a Laís, tendo que sair porque a Preta passou um procedimento médico e eles estavam a cuidar dela. Ele veio aqui hoje para poder participar desse momento, outros irmãos também. A gente louva muito a Deus. Aqui estão os meus filhos. Esse aqui é o caçula, que está mais grande que todo mundo já, o Miguel, né? Kainan. A Ishla está muito boazinha esses dias, né? E o mais velho, que é o Israel. Vem mais para cá. A câmera pegar vocês. Vem para cá, pastor. 3 filhos maravilhosos. Não me dão trabalho. Eu sou muito privilegiado porque um pai poder ter um filho de 22 anos, 20 e 15. E chegar no sábado à noite, meia-noite ele está em casa, 11 horas da noite, dormindo, descansando. Eu considero isso fantástico. Nunca precisei buscar eles em lugar que fosse apropriado. Eles são meninos de honra, são muito esforçados, trabalhadores. Israel trabalha, Ishla trabalha. Miguel ainda não, né, Miguel? Está se preparando para o curso, né? Correndo atrás. Eles me dão muita alegria e é um presente de Deus na vida minha e da minha esposa, a vida deles. E a gente só pede que Deus abençoe, que tudo aquilo que Jesus tem para todos nós possamos viver no nome de Jesus, todos nós e você também, a sua casa vai viver, irmãos.
tudo que eu estou vivendo aqui, em nome de Jesus, até onde chegar a minha voz. Eu quero, como voz profética de Deus, para eu te ouvir dizer que você vai viver os planos e os sonhos de Deus para a sua casa, em nome de Jesus. Com seus pais. Meus pais estão aqui. Então, meu pai e minha mãe, louva a Deus pela vida deles. Pai e mãe maravilhoso, trabalhadores, que nos ensinou o que é o certo na vida, né? Meus tios que aqui estão, meus primos que aqui estão, a igreja que aqui está, né? Família, meus amigos que aqui estão, a pessoa do Florentino, do Alberto, outros que aqui estão, que participaram conosco. Como é bom a gente ter amigos, como é bom a gente ter pessoas que estão do lado da gente. Enfim, eu agradeço a todos que ligaram, que estão na live. A senhora Janete, hoje nós nos conversamos, nos falamos, ela deu uma palavra muito bonita para mim. E muitos vieram que tinham compromisso, falaram que iam acompanhar pela live. E então eu, no nome de Jesus, agradeço a Deus por tudo. Em nome de Jesus, amém? A pessoa quer comer bolo, né? Eu sei, nós já vamos terminar. Amém? Você pode se colocar de pé no lugar? Se tiver sua família aí, marido, esposa, filho, segura na mão aí, dá um abraço, um apertão, né? Segura na mão, só um abraço gostoso. Aquele abraço à sua igreja, né? Não o senhor que pregou aqui hoje, né? A igreja é para tirar, né, irmão, toda a podridão do mundo, né? Então, a igreja é diferente, dá aquele abraço gostoso, né? Então, a igreja é levantada da atenção. Nós aprendemos muito da palavra de Deus hoje aqui. Então, como igreja de Cristo, né? Você foi levantado dentro dessa podridão, esse mau cheiro do mundo. Dá um abraço, aquele abraço que perdoa, que renova, que revigora, né? Às vezes você tanto tempo que você não abraça aí seu irmão, sua irmã, seu pai, dá aquele abraço do cochicha no ouvido dele, uma palavra de honra, de vitória, de amor, e ele vai sair daqui renovado no nome de Jesus, amém? Amém. Para aqueles que têm prazer em realizar o chamado do Senhor, a palavra do Senhor ela sempre se cumpre, sempre, sempre. Para nós, no nosso tempo, né, cronológico, pode demorar 15, 20, 30 anos, 5 anos. Para nós, é um tempo razoável de espera, né? Esses dias eu estava conversando com as meninas, e aí eu falo para a pastora Silvia, né, que a gente sempre conta 20 anos orando, uns 15 anos, outros, né? O pastor Wagner orou 7 anos para que o primeiro pudesse se achegar até a casa do Senhor, e não somente família de sangue, mas família em Cristo, né? Hoje ele viver isso aqui com toda a sua família, e em especial fico muito feliz pelo meu sogro estar aqui, né? A família do irmão Sérgio e todos, é promessa de Deus que se cumpre. E é um incentivo para que eu e você não venhamos desanimar. Talvez você esteja aí buscando essa presença, buscando talvez esse momento, né? Não só de se encontrar e ter comunhão no cemitério, mas ter comunhão em tempos agradáveis como esse. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor ela se cumpre sobre todo aquele que crê no Senhor. E em Salmos diz: bondade e misericórdia me seguirão um dia da minha vida? Todos os dias da minha vida. Então que você venha entender e crer que isso que está acontecendo com ele hoje pode acontecer com você em nome de Jesus. E eu vou além, vai acontecer com você também em nome de Jesus. E não somente você, mas toda a sua geração, até 1000 gerações, até a volta de Cristo Jesus, amém? E a gente não poderia deixar de passar esse momento sem cantar um pedacinho desse louvor que chama Bondade de Deus. Então que você venha trazer esse cântico, que você venha trazer esse louvor como uma oração para a sua vida. E antes da promessa
mais velho, né? Depois tem do lado lá, o pessoal da igreja aqui conhece a logística. São 3 terrenos. A gente fala que aqui é o primeiro terreno, do meio o segundo e o terceiro, né? É o seguinte, aqui é o culto. No segundo terreno aqui tem um ambiente ali, tem um quadro ali com o leão, né? Cadê os fotógrafos? Vai lá, rapaz, você não está fazendo o que aqui ainda? Tá lá. Cadê o outro fotógrafo? Hã? Então vai lá, vai 2 lá em um ambiente, que é tá o quadro leão, e o outro ali no bolo, tá? Depois, antes de você ir embora, passe ali, eles vão tirar uma foto bonita ali do ambiente ali, para colocar depois na página da igreja, você pode compartilhar. Não vai compartilhar, mas só lá para você ter uma recordação desse momento. Nós estamos em um ambiente de família aqui no nome de Jesus, amém, irmãos? É importante celebrar isso. Importante celebrar isso, essas coisas boas, você viver, né? Trazer à memória aquilo que dá esperança, tá? E no terceiro terreno, Vânia, precisa ver o bolo lá, acho que eu esqueci de falar para você. Tem 2 bolos aí, precisa cortar, se vocês pensaram nisso. Mas tem, no terceiro terreno ali tem um bolo, tem 2 bolos ali, tem refrigerante, tem água com gás, só não tem comida hoje. E é quinta-feira, o pessoal que trabalha vai dar ficar até tão tarde, mas vocês ficam à vontade, viu, gente? O pessoal aqui, quem quiser ficar até tarde, fica, não tem problema nenhum. Tá? Mas nós vamos encerrar, porque vocês ficam à vontade para tirar foto, sem cerimônia. Tem gente que vai ter que ir embora, que já falou, então já vou pedir para a Vânia ir cortando o bolo, tá? Já ir dando um pedacinho para que ninguém fique sem levar um pedacinho de bolo, amém? Agradecer a todos mesmo, que Deus abençoe todos. Nós vamos terminar depois, vocês se abracem, se cumprimentem, tirem foto ali os familiares. Sei que faz tempo que não vê tio, tia, primo, aproveita, né? Não vamos deixar para fazer isso só no velório, não, tá bom, irmãos? Aqui é um meio de vida no nome de Jesus, amém? Nós estamos rompendo barreiras, né? E o mais velho aqui vai terminar com oração, bênção final. Não sei se é o Pai Nosso professor vai ser inglês, espanhol, grego, como é que vai ser? Então, vamos lá, boa noite. Entendendo o pedido que meu pai me fez, eu vou ler o Pai Nosso. Em inglês, inglês, espanhol e grego. Então vamos lá. Dá para ouvir? Dá, né? Então vamos lá. Vou começar com o espanhol. Então vamos lá. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Agora em inglês. Our Father, who art in heaven, hallowed by the name, the kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. E agora em grego clássico, que é o modo como está escrito na Bíblia, originalmente. Sim. Pater hemon hoentois uranois, agaiestoto to nomasu, el teto he basileasu, geneteto to telemasu, os en uranu kai epites ges. Ton arton hemon, ton epiosion, de femin semeron, kai fes hemin ta ofeile matat hemon, os kai hemeis afiemen tois ofereitais hemon, kai me eisene keis hemas esperesmon, alla hisai hemos apon tu poneron, otisu estin hebasileia, kai redinamis, kai redoxa estus aionas. Amém. Isso aí. Obrigado, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Para encerrar o culto, fique à vontade de tirar foto aqui, do bolo, fique à vontade em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos, tá? Deus abençoe.